Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem, eu sou a Júlia, sou assistente social, trabalho em um CRAS e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Ministério Público e as demandas, que são trazidas para nós do Ministério Público. Eu postei recentemente esse story aqui para vocês lá no Instagram e vocês ficaram muito curiosos e surgiram também muitas dúvidas de como que funciona, como que a gente responde o processo, por que a gente responde o processo, quais as demandas. Então hoje eu vim tirar as dúvidas de vocês. Então se vocês já gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também me segue lá no Instagram, que é @juliedoslarissa. Além também, claro, de deixar um comentário aqui no vídeo. Hoje eu vou responder para vocês as seguintes perguntas. Se é uma demanda frequente ou não, se nós temos acesso ao processo todo, o que é solicitado para nós, o que fazemos quando chega, esse pedido, esse processo, se a pessoa não comparecer ou não aceitar os serviços do CRAS, o que a gente faz? Se eu não responder dentro do prazo, porque eles sempre solicitam um prazo, se eu não responder dentro do prazo, o que pode acontecer? Como nós respondemos, qual a forma que a gente responde, o que a gente escreve nessa resposta, se podem chamar a gente para uma audiência ou não. E basicamente é isso. Eu não sei se eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês, mas essas daqui foram as principais que eu recebi. E aí, caso, embora eu tenha separado essas principais perguntas que vocês me fizeram, ainda tiver dúvidas, é só deixar aqui nos comentários que aí eu respondo pra vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, antes da gente começar nas perguntas, eu vou só fazer uma introdução aqui rapidinho, Então, como eu falei, eu sou assistente social, eu trabalho em um CRAS, e lá no CRAS a gente recebe demandas relacionadas ao Ministério Público. Então, geralmente chega um processo, chega um pedido do Ministério Público que a gente tem que responder, tá? E aí, eu sei que pode surgir muita coisa, eu acho que as dúvidas que surgiram é justamente por isso, Porque primeiro a dúvida é uma demanda que muita gente, no caso, não conhece. Eu também, eu já conhecia porque eu fiz estágio de serviço social na Defensoria Pública. Então eu já estava ali mais engajada nesse meio da justiça. Só que não é como posso dizer, não é o normal, sabe? Não é o recorrente. É mais fácil a gente fazer estágio em outros setores. E aí eu, por exemplo, não sabia como funcionava essa chegada de pedidos do Ministério Público para a rede socioassistencial de serviços. Então, como que chega para um CRAS, para o CREAS, como que tem que responder. Então, eu fui ter essa experiência de responder o Ministério Público a primeira vez lá na saúde, quando chegou uma demanda. E aí, agora eu tô tendo de forma mais recorrente na área da assistência social em um CRAS, porque é onde eu tô mais tempo trabalhando. Daqui a pouco eu já vou fazer 1 ano aí de trabalho. Então, pode sim, surgir medo, surgir insegurança, porque é a área da justiça, como que vai ser? E claro, a gente tem que sim tomar aquele cuidado, assim como tudo, não necessariamente só porque é a área da justiça, tá? Mas a gente precisa ter consciência de que aquilo faz parte de um processo, faz parte de uma realidade de uma família, e aquilo é importante, porque a gente tem a consciência de que quando tá no CRAS, um caso, uma situação, é uma coisa. Por quê? Porque tá ali na proteção social básica. Quando tá, por exemplo, em uma USAF, em uma UBS, a gente tá ali na atenção primária à saúde, na atenção básica também, só que voltada à área da saúde. Então, quando a gente está falando de um caso em uma instância da justiça, a gente já sabe que já é uma instância maior, que quando a proteção básica, a rede básica não supriu aquela demanda ou não conseguiu resolver, articular aquela demanda, apoiar. E aí foi crescendo as instâncias. Então, por exemplo, estava em um CRAS, e aí foi pro CREAS, depois do CREAS foi pro Conselho Tutelar, no Conselho Tutelar ele acionou o Ministério Público. Então, o nível de complexidade, ele vai aumentando de acordo com a situação. Então, por isso que é sim importante a gente ter cuidado, ter cautela em como a gente vai responder, esses processos, como vai responder o Ministério Público, mas é importante também falar que isso não é um bicho de 7 cabeças, e por mais que possa surgir ali alguma insegurança, alguma coisa assim, dá pra fazer, e na verdade é muito simples, sabe? Principalmente depois que você vai tendo a experiência, é algo bem tranquilo, você vai ali escrever um relato, mas eu já tô aqui entrando até nas perguntas, então vamos por partes, começando com, é uma demanda frequente? Então, lá no CRAS, no geral, não é uma demanda tão frequente, tão recorrente. Só que pra mim, chega só de vez em quando. Acho que já chegou umas
3, 4 vezes no máximo, é porque, enfim, é muita coisa no trabalho, a gente acaba se perdendo um pouco, mas eu já respondi algumas vezes o Ministério Público. E por que que eu falo que é mais ou menos recorrente? Porque lá onde eu trabalho tem 4 assistentes sociais, então a gente vai revezando, chegou um caso vai pra mim, aí depois chegou outro caso vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro, depois volta pra mim, e assim a gente vai revezando. Pra ficar mais justo, né, para todos os técnicos, para não ficar só uma pessoa respondendo ali as demandas que chegam da rede. Então, pensando, pra mim não chega tanto, tá? Chega alguns outros, mas no geral não chega tantos casos, tantas situações que a gente precisa ali lidar com essa área da justiça. Nós temos acesso ao prontuário todo? Não, a gente não tem acesso ao prontuário todo, tá? É importante falar que o exemplo que eu vou trazer aqui pra vocês, que foi o exemplo do Stories, né, que aconteceu, foi uma situação pontual, digamos assim. Agora, se fosse, por exemplo, um caso de uma família que já é acompanhada pelo CRAS há um tempo, aí é claro que a gente vai ter mais propriedade no assunto e talvez a gente tenha até parte do processo ali para consultar, para ver o que está acontecendo, tá? Mas quando chega as demandas, os pedidos do Ministério Público, a gente não tem acesso ao prontuário todo, ao processo todo. A gente tem acesso ali ao que ele realmente está pedindo para nosso serviço. Até porque geralmente são situações de quê? Envolvendo crianças e adolescentes, então tem aquele sigilo no processo, né? Tem todo um cuidado. Então nós não temos acesso ao processo todo, a gente tem acesso só ao pedido deles, tá? Mas é importante falar uma coisa que eu vou acabar repetindo depois, mas é importante falar aqui que os processos, eles não vêm diretamente pra gente, os pedidos, eles não vêm diretamente pra gente, eles passam primeiro pela Diretoria de Proteção Social Básica e ela que vai separar, digamos assim, o processo, né, o pedido pra gente, tá bom? Então não chega diretamente no CRAS que eu trabalho, até porque tem 4 CRAS lá, entendeu? Então tem que sim dar essa lida, dar essa revisão, e aí é claro que a proteção ali, a Diretoria de Proteção Social Básica certamente tem acesso ao processo todo, mas para não mandar o processo todo, até porque, além de sigilo, questão ética, às vezes tem processos que são bem grandes, que são de anos, então eles só mandam pra gente a parte que é de nosso interesse. O que é solicitado? Então, o que é solicitado pelo Ministério Público pra gente depende muito da questão que tá tendo ali naquele processo, né, no que está ocorrendo. Geralmente, o que acontece? O que chega pra gente? Pedido para ofertar os serviços do CRAS. Isso é o que sempre pede, pelo menos as que eu peguei até agora, essas foram as demandas, tá? Ou seja, é um pedido para referenciar a pessoa, ou é um pedido para atender a pessoa, ou é um pedido para saber se aquela pessoa é acompanhada, como tá sendo aquele acompanhamento, se ela tá ali mais próxima do serviço, se a gente tá mais distante, essas coisas. Esse que teve recentemente, qual foi o pedido, né? O primeiro pedido, porque na verdade é uma segunda conversa, digamos assim, com o Ministério Público nesse caso, o primeiro pedido foi justamente para ofertar os serviços. A pessoa, ela tinha um bebê, um filho pequeno, e aí ela foi no Conselho Tutelar porque ela estava passando por algumas situações ali. E aí, o Conselho Tutelar abriu um processo, né, então comunicou o Ministério Público e o Ministério Público acionou a rede. E aí, a gente, como CRAS, foi acionado para ofertar os serviços do CRAS, já que ela estava morando ali no nosso território. O que é ofertar os serviços do CRAS? É conversar com ela, é ver como que tá a situação, se ela tem cadastro único, se ela tem acesso aos benefícios, como Bolsa Família, se ela tem ali uma possível chance de receber o BPC, a gente faz também essa orientação, tentar fazer a proteção social mesmo, que muitas vezes ou a gente não conseguiu cumprir com essa proteção social porque chegou numa instância maior, ou às vezes a gente nem tem conhecimento que essa pessoa existe, o que acontece bastante, tá? Ali a gente é um CRAS que, por mais que nós estamos bem dentro do território, o território é muito grande pro corpo técnico que tem, então só tem 4 assistentes sociais para uma região que tem, assim, um alto índice de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de pobreza, enfim, de insegurança alimentar, de várias coisas. Então é muito comum, e isso não só na onde eu atuo, mas em qualquer serviço, você pode ter certeza que a gente não vai conseguir abarcar toda, né, cobrir toda aquele território, aquele local mesmo de abrangência, porque é muita pessoa para pouco corpo técnico, né? E tem sempre mais população.
E aí acontecem situações também, por exemplo, não só relacionadas ao Ministério Público, mas na rede no geral, que às vezes as pessoas mandam pra gente um e-mail ou uma solicitação falando assim, gostaria de saber se tal pessoa é referenciada aí no CRAS. Aí a pessoa nunca passou aqui no CRAS, então a gente não tem nenhum registro dela, tá? Foi o caso dessa pessoa aqui. Se eu não me engano, a gente teve que abrir um prontuário porque a gente precisa referenciar, né? Já que ela é do nosso território. E é importante falar que referenciar não é fazer o acompanhamento do PAIF, por exemplo, do Serviço de Proteção, tá? Referenciar é ela ter um prontuário, a gente saber o endereço, saber os dados básicos dela e para quando ela sempre voltar ali no CRAS, a gente ter um prontuário de referência para fazer as anotações relacionadas àquela pessoa. Então isso é referenciar a pessoa no nosso serviço. E aí, esse caso que veio para mim a primeira vez foi justamente para isso, para fazer contato com a pessoa, né, com a família e ofertar os serviços do CRAS. Quando chegou era a minha vez de atender ali os pedidos que vieram da rede e aí eu tive acesso a essa parte, né, esse pedido, falando ali para ofertar os serviços. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com ela, essa moça, que tinha ali o nome dela, tinha o endereço, tinha o telefone de contato, né? Aí eu entrei com ela, eu falei, oi, eu sou do CRAS, a gente recebeu um pedido para ofertar os serviços do CRAS e tal. E tem que ter também, assim, uma forma de falar, porque a gente não pode chegar, tipo, oi, a gente recebeu um processo, a gente precisa responder, você pode vir aqui. Tem toda uma questão para falar, entendeu? Até porque a gente não tem nem acesso diretamente ao processo. Então a gente fala com um pouquinho de cautela para a pessoa também vir, né? Que às vezes a pessoa pode achar que é algo relacionado ao processo, alguma coisa assim, e aí nem comparece. Então, quando eu peguei essa situação, eu mandei mensagem para ela no WhatsApp, ela tinha um WhatsApp, eu falei, oi, eu sou a Júlia, sou assistente social do CRAS, a gente recebeu um pedido para ofertar os serviços aqui do CRAS, você poderia vir um atendimento tal dia, tal hora, pra gente conversar e eu explicar melhor a situação para você? Ela falou sim, aí ela foi lá. No dia do atendimento, eu me apresentei novamente, eu falei que eu era assistente social do CRAS e que a gente tinha recebido uma solicitação para ofertar ali os serviços do CRAS. E aí eu falei assim, mais ou menos assim, né? Você tinha ido no Conselho Tutelar, né? A gente ficou sabendo mais ou menos disso no pedido pra gente ofertar o serviço. Foi basicamente assim, porque também já faz um tempinho. E aí ela falou, sim, eu fui lá no Conselho Tutelar por conta disso. E aí eu fui fazendo o atendimento. Primeiro, o que eu perguntei assim no atendimento, né? Primeiro eu fui entender o contexto. Então, por que ela foi no Conselho Tutelar? O que aconteceu? Qual é a situação ali familiar dela atual? Ela mora sozinha? Ela mora de aluguel? Ela não mora? Ela recebe Bolsa Família? Recebe alguma fonte de renda? Ela tá em situação de insuficiência alimentar? Tem questões de saúde? Então, a gente faz aquele apanhado geral de como tá a situação ali, o contexto social daquela pessoa. Aí, em resumo, né, o que foi esse atendimento? Ofertar os serviços, que foi o que foi solicitado pra gente. Então, eu ofertei pra ela o programa Viva Leite, que ela tinha direito, né, que ela tinha, se enquadrava ali nos requisitos, que é ter cadastro único atualizado, ter uma criança de 6 meses até 6 anos para conseguir pegar esses 15 litros de leite que dão ali nas creches. Ela falou também em situação de insuficiência alimentar, então eu fiz um encaminhamento de recurso alimentar, né, que é a cesta básica, e foi basicamente isso. Tinha também o serviço de convivência, eu não lembro se eu ofertei para ela o serviço de convivência ou não, mas enfim, tudo que estava ali no meu alcance, eu conversei com ela. Fui ver se no sistema tinha o cadastro dela tudo certinho, o cadastro único, ela estava elegível para receber o Bolsa Família, só que ela ainda não foi habilitada, então ainda não foi contemplada, e não tem como a gente intervir nisso, porque quem seleciona as famílias é um sistema próprio do governo federal, a gente só faz a consulta. Então, por mais que ela estava elegível a receber o Bolsa Família, que ela atendia ali os critérios, ela ainda não tinha sido contemplada. Então, ela falou que estava desempregada. Então, basicamente, era um conjunto de situações e ela estava ali sem renda, estava desempregada, ela tem problemas cardíacos, então ela não consegue trabalhar por conta disso. Tem uma bebê também que teve que passar por uma cirurgia recentemente, então a gente vai compreendendo ali a situação, né? E a gente vai também ofertando dentro da nossa possibilidade o que a gente tem. Fiz o atendimento, ok, aí eu chego na parte de ter que responder ao Ministério Público. Então, eu lembro que quando chegou pra gente, eu já vou até responder outra pergunta,
que é assim, e se não responder dentro do prazo, né? Porque tem prazo. Então, por exemplo, quando chega pra gente, já chega com prazo de gente muito curto. Isso é péssimo, tá? Chega com um prazo muito curto. Por quê? Porque eles mandam a solicitação, aí vai pra diretoria, aí da diretoria, eu não sei por que demora tanto, mas até chegar a gente lá no CRAS, o prazo já é curto. Eu lembro que nessa primeira solicitação do Ministério Público, a gente tava com o prazo muito apertado. Então, a outra assistente social, que é a coordenadora do CRAS, ela fez ali uma visita pra ela, pra entregar um papelzinho de convocação, falando pra ela comparecer no CRAS, que era relacionado à oferta dos serviços, tal. E a gente também eu tinha tentado mandar mensagem também, mas aí eu acho que eu não tinha conseguido, ou eu consegui depois da visita. Enfim, eu não lembro bem ao certo, mas eu sei que ela fez uma visita e entregou essa convocação. E aí, o tempo de ter entregue a convocação e eu fazer o atendimento, o prazo do Ministério Público já ia estourar. Então, a gente respondeu conforme o que a gente tinha ali. Então, essa coordenadora, ela respondeu que recebeu o processo e aí ficou ciente da situação, foi fazer uma visita, né, pra tentar encontrar ela e marcar um atendimento. E aí ela fez a entrega da convocação para o dia tal, para comparecer no CRAS dia tal hora. Ela respondeu basicamente isso nessa primeira vez do processo. Aí eu fiz o atendimento, né, e eu registrei lá no prontuário normal. Como foi o atendimento, o que foi ofertado e essas coisas e tal. Quando chega a casa do Ministério Público, a gente também grampeia uma cópia do pedido, né, do Ministério Público nesse prontuário. Então, o prontuário é muito importante ter os registros tudo certinho, tá registrando ali as informações mais pertinentes, porque uma hora a gente sempre precisa consultar. Aí tinha basicamente encerrado esse caso, digamos assim, fiz o atendimento, escrevi lá o registro, no prontuário tudo certo, guardei o prontuário, ela não precisou de um acompanhamento do PAIF. Aí chegou esses dias, depois de algumas semanas, uma nova solicitação do Ministério Público falando assim, aquele atendimento lá que foi marcado para ela no dia tal, como que foi esse atendimento, né? Como que resultou esse atendimento, o que aconteceu? Foi basicamente essa segunda solicitação. E aí, como fui eu que tinha atendido ela, e era minha vez também de pegar o caso, né? Então, lá no começo foi a primeira vez que chegou e era a minha vez de pegar o caso. Então, eu acabo ficando meio que como referência daquela situação daquela pessoa. Então, caso chegue novas solicitações, vai ver que eu que atendi ela, então vai ficar comigo. Porque também foi uma solicitação perguntando como foi o atendimento e eu que fiz o atendimento dela, né? Então, eu peguei e fui responder esse pedido do Ministério Público. E aí, por isso que é bom sempre deixar o registro bonitinho, certinho, com informações, porque imagina se eu não tivesse registrado, ou se eu tivesse registrado algo bem geral, tipo, foi entregue uma cesta básica inscrita no Viva Leite. Como que eu ia responder, sabe, com propriedade o Ministério Público? Entendeu? Então é por isso que a gente tem que ter um registro muito bem feito, e eu vou deixar aí nos comentários o link do meu curso de registro, que eu ensino vocês a como fazer o negócio certo, entendeu? E aí, voltando para as perguntas, o que é solicitado já foi, né? O que fazemos quando chega? Então, a gente vê o que o Ministério está pedindo e contata a família para ofertar ali os serviços, para ofertar um atendimento, ofertar o serviço de convivência, enfim, o que for ali necessário, o que também tiver ao nosso alcance de ofertar. E se a pessoa não comparecer ou não quer os serviços ofertados? A gente responde o Ministério Público falando exatamente isso. A gente fala que foi tentado a busca ativa, mas o endereço estava errado ou não conseguiu o contato. A gente vai falar o que realmente aconteceu. Olha, a gente não conseguiu encontrar essa pessoa, ou a gente não conseguiu contatar essa pessoa, ou a gente ofertou os serviços para essa pessoa e ela não teve interesse. Então a gente conta ali, de fato, a realidade. Se não responder dentro do prazo, né? Se não responder dentro do prazo, assim, gente, nunca aconteceu comigo. Mas nada impede da diretoria ou a gente, enquanto CRAS, pedir um prazo maior. Falar, olha, devido a tal coisa, então, olha, não deu tempo, precisamos de um pouco mais de prazos. E aí eles vão falar, tá bom, toma mais 5 dias, mais 10 dias, e aí a gente faz isso. E aí, por exemplo,
quando a gente fez o primeiro contato com ela, a gente fez a buscativa e a gente não conseguiu achar. E aí eu poderia esperar até eu conseguir falar com ela e marcar o atendimento e ter feito o atendimento para responder, eu poderia, só que não iria dar tempo. Então eu tinha duas alternativas, falar o que eu tinha ali agora ou pedir mais prazo. O ideal é sempre falar o que está acontecendo ali no momento. Então a gente falou, tentamos fazer visita, entregamos o papel da convocação para ela comparecer no CRAS e foi agendado atendimento tal dia, tá bom? E aí por isso também que o Ministério Público, depois de um tempo, perguntou, e aí, como foi o atendimento, né? E aí, se ela não tivesse comparecido, aí eu colocaria lá também, que ela não compareceu, a gente tentou contato e não funcionou, essas coisas assim. Mas assim, se não responder dentro do prazo, é claro que você não pode deixar de responder, você tem que dar qualquer tipo de justificativa ali, tá bom? Mas nunca me ocorreu. Como respondemos, né? Então, justamente por demorar muito de ir primeiro para a diretoria, depois descer para a gente o processo, geralmente eles mandam por e-mail também. Então eles mandam por e-mail para a gente, mas a gente espera também vir o pedido formal, digamos assim, da Diretoria de Proteção Social Básica, mas nada impede de a gente receber o e-mail e já tá ali fazendo a questão para adiantar o tempo, porque quando chega o prazo já tá bem estourado, bem rápido. E aí isso é bem ruim também, porque acaba se tornando a prioridade de você responder aquilo logo, entendeu? Então assim, eu tenho várias coisas para fazer, eu tenho várias prioridades ali dos meus acompanhamentos do PAV, meus grupos, minhas coisas, e aí chegou um processo com 5 dias para responder, 10 dias para responder, contratar a família, fazer o atendimento, fazer aquilo, então acaba se tornando a prioridade, e isso é ruim porque as coisas vão deixando um pouco de lado, né? Mas a gente está tendo também um novo sistema lá de receber as coisas, de enviar, então talvez chegue por lá também, talvez de forma mais rápida, mais sistematizada, mas não sei, por enquanto ainda está apertado os prazos. O que escrevemos, né, já contei pra vocês, a gente escreve como foi ali o andamento do que aconteceu. Então, quando chegou essa segunda solicitação do Ministério Público, eu peguei de volta o prontuário, li o que eu tinha relatado e aí eu montei lá. Então, eu escrevi lá, tipo, conforme o solicitado, foi feito um atendimento para tal pessoa, tal dia, enfim. A gente escreve lá o que aconteceu, o que foi ofertado, o que a pessoa relatou pra gente. Bem tranquilo, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças. É como se você estivesse, por exemplo, escrevendo ali um registro, um relato, um relatório, tá bom? Podem chamar para audiência? Podem sim, mas nunca ocorreu e esse também foi um caso muito pontual de oferta de serviços, então geralmente eles não chamam. Agora, se é algo que é um caso mais complexo, é um caso que o CRAS já está ali mais ativo dentro do contexto, né, já está acompanhando, aí eles podem sim chamar, mas nunca me ocorreu, inclusive nunca participei de nenhuma audiência assim. Bom, acho que eu respondi todas as coisas. Tentei trazer um apanhado geral aqui para vocês de como funciona mais ou menos essas questões de solicitações do Ministério Público. A gente é obrigado sim a responder, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que a justiça é bem importante, é relevante, então a gente precisa responder, não tem como dar um gelo. Mas a gente também tem que responder dentro ali das nossas competências, dentro da realidade das coisas que estavam acontecendo, mesmo que não seja da forma ideal que o Ministério queria. Então, por exemplo, quer que você oferte os serviços para aquela família, mas a família não compareceu, a família não teve interesse. Então a gente também relata isso para o Ministério Público, o que está acontecendo aqui da nossa parte, e claro, sempre respeitando a questão ética, a questão de sigilo profissional. Então ali no atendimento já tem 2 pontos de sigilo, né? Primeiro o atendimento em si, eu conto mais isso a fundo no curso de registros, que é o atendimento em si. Então ali tem a questão do sigilo, de acordo com o que a pessoa vai te contando, não é tudo que você vai colocar ali naquele registro do prontuário. E também para falar para o Ministério Público, por mais que seja o Ministério Público e é uma instância importante, a gente também não pode sair falando tudo, tem que respeitar o sigilo também, tá bom? Então é isso, acho que eu falei demais, mas espero que tenha sido esclarecedor para vocês entenderem mais ou menos como funciona essa questão de CRAS e Justiça, né, e Ministério Público. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se você também já teve algum tipo de experiência com o Ministério Público, deixa aqui também, não só como assistente social, mas às vezes no estágio a gente consegue ver também a assistente social, né, nossa supervisora ou supervisor recebendo essas demandas. Então deixem aqui embaixo a experiência de vocês, deixem um comentário, deixem o like no vídeo e um beijo, até o próximo.